FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando um sabor de um belo cafezinho. Estamos começando mais uma live de Black Yellow Brasil, mais um programa pra gente falar dos Steelers aí no meio da semana. Vocês já estão acostumados com essa temporada, aquela repercutida no que foram as coletivas, no que foi o pós-jogo, o que aconteceu de domingo pra cá, um pouquinho mais do que a gente viu, o que aconteceu de notícias por aí, e o nosso pré-jogo, que o Steelers nessa semana 11 enfrenta o Cincinnati Bengals, graças a Deus não é em prime time mais. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma jornada noturna com a presença do meu amigo Léo Lima. Bom, Léo, boa noite. Boa noite, Danilo. Pessoal que está chegando agora na live, nos acompanha no podcast. Estamos vindo de um fim de semana vitorioso, né? Então, sempre bom, sempre gratificante. Resultados assim. Vamos para essa livezinha aí agora que tem coisa interessante pra gente falar. Inclusive, temos um dos 3 únicos invictos da NFL, né? Tem umas invencibilidade boa aí pra gente comentar nesse programa. Só antes da gente começar a falar de Steelers, falar os recados institucionais de Black Yellow Brasil, né? Pra vocês não esquecerem de seguir @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, onde a gente traz notícias, onde a gente acompanha os jogos ao vivo, onde a gente traz análise, toda a cobertura que vocês estão acostumados e até um pouco mais do que vocês estão acostumados. Acompanha em twitch.tv/BlackYellowBR, é esta live que está ao vivo, é o local onde estamos falando ao vivo para vocês. Tem aquele sub disponível, tá a fim de colaborar com esse projeto, chega junto, porque isso ajuda um monte, você não faz ideia do tanto da ajuda que é cada inscriçãozinha de vocês, traz aí pra gente, compartilha a live, vamos chegando para mais e mais pessoas, não apenas ao vivo, como gravado, porque tudo que a gente conversa aqui vai para podcast na sequência em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, os principais aplicativos, as principais casas do ramo. Você encontra a gente e também na FN Network, que tem um desafio nesse mês. A gente tem o desafio de multiplicação de downloads da nossa FN Network. Então você está aqui assistindo Black Yellow Brasil, você está ouvindo Black Yellow Brasil, vai lá conhecer, vai lá, apresenta esse programa para mais pessoas, vai lá conhecer mais produtos da FN Network. Por exemplo, você curte NFL, o Diário NFL está lá toda semana repercutindo o que está acontecendo pela liga. O Dan Miller foi técnico de seleção brasileira, técnico do Cruzeiro e algumas equipes no Brasil, tá lá analisando grandes jogadas, grandes momentos, o principal da semana. Você curte Pittsburgh, provavelmente, você tá curtindo o Pittsburgh Steelers, então acompanha o Eaglecast cobrindo o Pittsburgh Penguins, a Rádio Pirata cobrindo o Pittsburgh Pirates, né, meu Pirates já deu até suas primeiras contratações dessa off-season, quem diria. Então, você curte NFL, já tá de olho no nosso próximo jogo, vai conferir a galera do Rudei BR, estão fazendo a cobertura do lado do Cincinnati, então se a gente tá aqui focado em Pittsburgh, eles estão lá para o Cincinnati Bengals, então tem um monte de gente, vão chegar todo mundo junto nesse momento, já que somos todos FNN de verdade. Vamos pra cima, Léo. A gente começa esse programa falando um pouquinho mais sobre o último jogo, coisas que a gente conseguiu ver de lá pra cá. Acho que um ponto legal é que assim que acabou o jogo a gente não teve a oportunidade de ver o snap count dos jogadores. A gente tinha, por exemplo, passes na direção dos recebedores, a gente tinha quantidade de corridas, mas a gente não tinha exatamente quantas vezes eles estão em campo, que faz um monte de diferença. Principalmente para dois sentidos que eu queria que você comentasse. Como foi a substituição para Chase Claypool nesse primeiro jogo e a tão falada distribuição Najee Harris, Jalen Warren, como é que ficou isso daí? Cara, foi bem interessante. Principalmente caso Najee Harris, a gente teve uma divisão. A gente falou bastante antes da bye week o quanto isso seria importante. Os técnicos falaram, Tomlin falou muito abertamente que a ideia seria trazer mais o Warren para campo, até porque estava rendendo. Cara, tá rendendo, tem que ver campo. É simples assim. A gente teve uma divisão de 60% a 43%, sim. Tivemos jogadas com os dois em campo no ataque. Interessantíssimo. É bom ver o Steelers adaptando um pouquinho o estilo de jogo. E se eu não me engano, essas jogadas com os dois juntos no ataque foram 2 jogadas que
não foram de corrida, foram de passe. E os dois ficaram bloqueando. Então, cara, legal, bastante ver isso. De wide receiver, a gente viu bastante gente entrando em campo, mas acho que o foco principal, além da presença de Jaylen Warren, foi também a presença de tight end. Zach Gentry, cara, teve 51% de snap, isso é um número muito acima do que ele vinha tendo durante a temporada. Pra vocês terem ideia, a média dele na temporada é de 48. Subiu muito com esse jogo, né? Até porque foi um jogo que a gente teve muito snap ofensivo. E o wide receiver foi aquela festa, né? O interessante é que não tivemos de Deontay Johnson com 100% dos snaps. Então ele descansou em alguns, descansou em 7 snaps, pra ser mais exato. Pickens teve só 75, achei muito baixo esse número. Não lembro se ele em algum momento saiu por conta de alguma pancada ou algo assim, mas é um número abaixo do normal. E aí vem a galera, né? Steve Sims, Gunner, Miles Boykin, todos aí com 32, 22 e 14 snaps, 2,84. O ataque mudou, né? E Conor Hayward também, vale lembrar, né? 20% do snap é um número muito alto para um jogador que vinha entrando só em final de jogo quando estava definido, e aí seja pro bem ou pro mal. Mas, cara, o ataque mudou muito. O ataque rodou bastante. Derek Watt teve 6 snaps. A gente viu um ataque bem diferente do que a gente está acostumado. E que bom, né? Que bom que movimentou. Tem de novo aqueles 2 snaps com tackle extra. Já começa a suspeitar que isso seja ajoelhadas no final, talvez. Talvez. Ou a gente realmente não conseguiu prestar atenção nesse fato, mas, enfim. É possível, não foram snaps significativos. Tem uma estatística boa que o Steelers foi informação pesada, ou seja, 2 tight ends ou fullbacks, já aumentou o percentual de uso. Ele ia a 1,25 tight end ou fullback em campo por snap. Isso já aumentou para 1,48, é quase 1,5, que significa ter 2 a cada 3. Não, 2 a cada 3 não é 1,5, Danilo, você tá viajando bastante, mas 3 a cada 2, no caso. 3 jogadores desse tipo a cada 2 snaps. Então você tem muita presença de jogadores. E também, claro, os aumentos individuais, como se mencionou, isso já é grande coisa. A gente já viu uma distribuição pesadíssima de passe. Acho que quando acabou o primeiro quarto, 6 ou 7 jogadores tinham esse passe de Kenny Pickett, que a gente estava acostumado muito a aquele grupinho restrito de Deontay, Chase Clay, Pat Freiermuth e George Pickens. Acabou. Quase nunca tem um passe para Najee Harris, quase nunca tem um passe para Jaylen Warren, a não ser os checkdowns, uns dumpzinhos mais curtos. Então, o Steelers aumentar sua variedade de ataque é essencial para um time que quiser dar oportunidade mais pro quarterback, né? Deixar a defesa adivinhando. Para vocês entenderem o quanto realmente é impactante, cara, a gente veio num jogo contra o Eagles, onde os 3 wide receivers tiveram 80% dos snaps. Então a gente jogou em 80% do jogo, pelo menos, a gente jogou com 3 wide receivers em campo. Nesse jogo a gente teve um acima de 80%. Um acima de 76%, vai. É um número muito baixo mesmo, é um número muito diferente e a gente tá vendo jogadas diferentes. Se eu não me engano, o Trent Town em campo também foi na jogada do touchdown do Pickens. Inclusive, você chegou a ver a entrevista que o Pickens deu sobre esse touchdown? Vi, foi maravilhoso, cara. Quer lembrar pra gente o que foi que ele disse? Claro, como um bom wide receiver dos Steelers, a jogada era a famosa Matt Canada Special, também conhecido como Jet Sweep, que o jogador pega a bola num lado da OL e corre com ela por trás da OL até o outro lado, até o Pythonzinho, né? Que é aquele famoso cone laranja. O que aconteceu no meio da jogada que ele viu que tava meio cheio no canto, viu a famosa linha de end zone que ele fez, pulou pra dentro. É bom ter jogador inteligente, né? Faz uma diferença gritante. Talvez se fosse Claypool, a jogada teria sido concluída igual o Matt Canada chamou. Assim, até se você olha o All-22 dessa jogada, os 2 bloqueadores na sequência, por trás de quem Pickens teria que passar, um era Zach Gentry, acho que o outro era Shooks. Eles estavam ganhando o bloqueio, estavam bem na situação. Ele teria um tempinho pra contornar, mas pô, se já tá aberto ali no meio, irmão, mergulha ali no meio. É capaz de você figurar em punts tal qual Trent Richards, tal qual Mitch Trubisky, se você erra um gap daquele tamanho, pô. Tal qual Najee Harris já errou nessa temporada. Então, por favor, aproveita que a situação tá aberta pra você e finaliza.
Do lado de defesa, teve umas coisas interessantes. A gente lembrou na live passada que Miles Jack não apareceu em momento nenhum. Ele teve um pequeno probleminha que agora já a gente comentou, eu não lembro mais qual foi. Mas Tomlin disse que foi muito de precaução. Joelho. Ele sentiu um incômodo no joelho e, como não tava precisando, a gente deixou ele descansando na sideline. Mas ele foi pro jogo. Ele foi pro jogo, tava uniformizado. Só optamos por deixar ele realmente descansar. Isso, o outro ponto que chama atenção é que T.J. Watt gritou aos 7 eventos que ia jogar sem restrições, ao contrário do que o coordenador defensivo dizia, né, que ia dar uma maneirada dele, mas depois o cara disse que não ia maneirar, mas logo antes do jogo disseram que sim, então ficou pairando essa dúvida aí pra bagunçar a cabeça do ataque do Saints. Watt ficou com 79% dos snaps. Era um jogador de muito presença em situação óbvia de passe. O Steelers estava conseguindo forçar terceiras e longas, e aí quando chegava essa terceira descida, as quartas descidas, ele estava lá no campo. O que para mim é muito significativo, não só porque T.J. Watt estava em campo, mas que mostra que o Steelers podia ter um benefício gigantesco se ele tivesse um pass rusher feito para situações específicas de passe. Imagina, pô. No lugar de Malik Reed, você tem o cara que eles tentaram trazer no Melvin Ingram. Tem até um monte de oportunidades para esse cara estar ali causando um pânico na defesa adversária na hora em que você mais precisava. De snaps de defesa também chama atenção Laudermilk. Quando ele entrou há 3 semanas atrás, teve uma participação boa no jogo. Foi quando o Leal foi pra IR, 3, 4 semanas. Isso, por aí. Nessa ele não teve nenhum snap de defesa. Pra mim isso é esquisito. Não tenho participado de nada em termos de linha defensiva. Deixa eu ver. Cam Hayward, 83%. Ogunjobi, 75%. Chris Wormley, 32%. Montrevious Adams, 28%. Tyson Alualo, 13%. Era de se esperar que ele aparecesse um pouquinho mais, pelo menos alguma vez na defesa se fosse aparecer, mas ele ficou só em 3 snaps de special teams, que até é bem pouco pra special teams também. Não, e interessante que a gente teve 70 snaps com um nose tackle, número abaixo do que está acostumado, né? O Steelers é um time que roda bastante. O Larry Ogunjobi não tem jogado como nose. A gente tem feito muito pacote sem nose tackle, essa é a realidade. Até o próprio Wormley entrou esse jogo bastante, mas não entrou como nose tackle, entrou muito como DT, né? Não alinhava em frente ao center, geralmente alinhava um pouquinho mais pro canto, pra ponta da OL. E a gente viu algumas jogadas que funcionam muito Devin Bush nisso. Então o Devin Bush blitando tava aparecendo bastante. Acho que foi um jogo que a gente não citou ele, mas ele fez um bom jogo no pass rush, né? E cara, como é bom ter só 47 snaps defensivos. A defesa é nosso ponto forte, mas cara, como é bom conseguir descansar o time. O TJ Watt jogou quase 80% dos snaps e jogou com calma, né? Pô, não vamos botar muito ele não. Se comparar com a primeira rodada que ele jogou 66% dos snaps, mas foram 66 snaps, inclusive, né? 66 e 66, o jogo teve 100. Isso chegou a ser comentado de Cam Hayward depois do jogo, entrevista, que é realmente um prazer. Ele quer muito jogar, sabe que a defesa vai decidir, como você disse, mas é um prazer quando assistir o ataque fazendo umas campanhas enormes, deixando a defesa dos caras toda esbaforida e esgotada, enquanto ele tá descansando, tomando uma aguinha. Muito bom, eu imagino que seja uma posição muito legal para se estar. Teve isso daí, deixa eu ver, tem mais alguma situação. A gente ficou na dúvida quem ia substituir Minka, né? Teve um problema de apendicite na véspera do jogo. Foi a solução mais simples possível. Terrell Edmonds ficou 100% do tempo em campo, como ele já vinha fazendo. Damonte Kazi, que estreou, também esteve 100% do tempo em campo. E em situações com mais defensive backs, Arthur Maulet 66% e Trey Norwood 17% só de snaps. Tem um nome que me incomoda. Não na secundária. Mas, cara, ver o Spillane com 100% dos snaps é um negócio assustador, né? É duro. Mas, cara, outro ponto também legal de falar. O Zach Taylor, técnico do Bengals, deu uma entrevista hoje e falou muito de TJ Watt, né? O quanto ele afeta toda a jogada, quanto ele é inteligente, ele sabe se posicionar, ele sabe a hora de atacar o gap, atacar a OL, quanto é a hora de esperar mesmo. E basicamente sentiu um pouquinho de receio, mas disse estar confiante em Lael Collins para parar o homem. Primeiro jogo a gente viu que foi difícil, né?
Tomara que a confiança única dele seja no La'el Collins mesmo. Tomara. Eu acho que não vou ter as questões de defesa, estatísticas de defesa nessa temporada, porque assim, a gente lembra que o Steelers estava em primeiro lugar quando ganhou do Bengals, em termos de sack na liga. Depois ele caiu para último nesses jogos, nesse período inteiro, sem TJ Watt. E esse jogo foram 2 sacks, o Steelers não subiu muita coisa não. 2 sacks para 17 jardas perdidas em cima do Andy Dalton. Tem mais pressão, tem mais QB hits, com certeza, mas em termos de sack específico, que é a estatística que toma conta. E eles não contabilizaram aquele outro, né? Que a gente falou bastante, que era metade do Highsmith, metade, se não me engano, do Ogunjobi, eles não contabilizaram. O NFL não está muito amigável pra gente, de novo, em sacks, né? A gente lembra no passado aí, o Diot bateu o recorde, teve mais um sack depois e eles resolveram não contar um deles do último jogo, né? Impressionante. Aí é o verdadeiro, não tem muita coisa o que se fazer. Mas alguma coisa te chamou a atenção do jogo de lá pra cá, Léo? Cara, não muito. A gente falou bastante de pontos que mudaram muito o jogo. Talvez não de positivo, mas de negativo foi realmente a falta de presença do James Pierre na defesa. Ele só teve snap no Special Teams e estava vindo de 2 bons jogos, né? Eu senti um pouco de falta. A gente rodou muito só com Maulet, Levi Wallace e Cam Sutton, e eu não entendo como o cara tem bons jogos, ele começa a aparecer melhor e é cortado, simplesmente para de jogar. Talvez fosse um jogo para você conseguir descansar um pouco mais o Sutton, por exemplo, ou até o Levi Wallace, os dois jogaram o jogo todo, por que não rodar um pouquinho mais de secundária, já que o time tá bem, né? Até mesmo para entender o que você tem nos outros jogadores. Sim, perfeitamente, sim. Era uma expectativa que a gente tinha. Bom, nesse jogo teve um recorde, que eu não sei se a gente mencionou no domingo, vale trazer pra cá. Mike Tomlin, com essa vitória, conseguiu vencer todas as 31 franquias, todas as outras 31 franquias da NFL, que não o Pittsburgh Steelers. Essa foi a 4ª vez, acho que ele enfrentou o Saints em 15 anos, 16 anos, enfim, comandando o time. Essa é só a 4ª vez que os times se enfrentam, e essa é a primeira vitória de Tomlin, era o último time que estava faltando nessa lista. Em termos de notícia, a gente tem nesse jogo de domingo, o Steelers apresentou a classe 2022 do Hall of Honor. É o Hall da Fama específico da franquia Pittsburgh Steelers, e como eles estão fazendo um negócio introdutório, devagar e aos poucos, a gente viu uns nomes que, quando você bate o olho, bom, esse cara já era pra estar desde o começo. Não faz sentido, né? Você não trazer 80 nomes numa inauguração e depois ter um por classe, vai fazendo umas classes devagarinho. Vamos dar uma ideia de quem foi. Primeiro que o Steelers precisa que o indivíduo já seja aposentado há pelo menos 3 anos. Tá? Então, não esperem Ben Roethlisberger aparecer nisso até pelo menos o 2024 ou 2025. Myron Cope, broadcaster, tá? Um grande membro de rádio, não só pela quantidade de transmissões que ele fez do Pittsburgh Steelers, mas por um objeto que eu tenho certeza vocês conhecem bastante, quer ver? Estou vendo o nome que está escrito aqui nessa toalha? Myron Cope. Foi dele a ideia de criar a Terrible Towel, enquanto ele era comentarista, narrador de jogos dos Steelers em rádio nos anos 70. Tava nos anos 70, quando teve a ideia da Terrible Towel. A última temporada dele foi 2004. O cara tem pelo menos 35 anos transmitindo jogos dos Steelers. Coisa pra cacete. Ele faleceu em 2008, foi representado pela filha nessa cerimônia, também na cerimônia do Hall da Fama, onde ele já entrou em 1983, pelo menos a cerimônia do Hall da Fama, ele estava vivo. Sam Davis, guard, jogou no Steelers entre 67 e 79, tempo pra caceta. Ele viu o pré-Steelers e ele viu o Super Steelers multicampeão. Ray Matthews, running back e right end, numa época em que as linhas ofensivas ali eram 7 na frente e não só 5, como a gente conhece hoje. Jogou entre 51 e 59, e se a memória não me falha, Ray Matthews já é da família Matthews, que a gente conhece, que vai pelo menos até o Clay. E o último nome, ele já é muito mais contemporâneo nosso, vários membros da torcida já viram ele em campo. Heath Miller
tight end, jogou entre 2005 e 2015, foi bicampeão aí da NFL. Escolhido de primeira rodada no draft de 2005, teve no Super Bowl em 2005, teve no Super Bowl da temporada 2005, da temporada 2008. O Steelers ganhou os Super Bowls 40 e 43, teve no Super Bowl 45 que o Steelers perdeu pro Packers, e é outro nível absolutamente lendário, a ponto de que no aquecimento para esse último jogo, a NFL não deixa usar durante a partida, né? Mas no aquecimento, nosso querido Pat Fairmouth estava com uma chuteira especial para trazer esta coisa belíssima aqui para a tela. Uma chuteira com uma pintura número 83 do Heath Miller com a belíssima camisa Bumblebee dos Steelers. Essa foi a homenagem. O Heath Miller teve no programa do Big Ben essa semana. Se você curte esse podcast, o episódio de segunda foi com ele. Vai lá conferir. E aí, é claro, ele fala que o Pat ligou pra ele, avisou que ia fazer a homenagem, ele se sentiu mega honrado e assim vai. Desde Heath Miller até hoje, todo tight end dos Steelers, ou todo cara branco que faz uma recepção, ganha o mesmo grito clássico que o nosso Ted Bones lembrou aqui no chat. Se era Heath, hoje é Muth. E tenho certeza que todos eles vão seguir esta mesma sequência. Deixa eu ver se temos mais notícias. Tem uma nessa segunda-feira. A gente teve a queda do último time invicto. Isso é um grande fato para a turma do Tem uma agora. Miami Dolphins, né? Tem uma que saiu agora. A gente chega já nela. Assim que eu termino de mencionar essa. O grupo do Dolphins de 72 sempre comemora quando o último invicto cai, né? Eles abriram a campanha aí nessa semana 10, quando o Eagles foi derrotado, e a NBC Sports fez uma maravilhosa. Eles vêm compartilhando aquela imagem de invictos, e cada vez que um time vai perdendo, vai saindo da imagem, até que domingo eles deram uma foto com o Eagles e mais dois caras que vão na imagem na sequência. Aí o Eagles perdeu, eles refizeram a imagem sem o Eagles e adicionaram outro cara. A imagem é esta daqui. Então você tem TJ Watt, que ele tem 2 jogos nessa temporada e 2 vitórias. Você tem seu Jeff Saturday, que foi center e assumiu o Indianapolis Colts, agora tem um jogo, uma vitória. E você tem Bailey Zappi, quarterback do Patriots, que tem 2 jogos e 2 vitórias. Então ficou aí a brincadeira. Faltou o quê, Léo? Faltou nossos queridos pombos. 2 vezes foram filmados no Acro Stadium, 2 vezes o Steelers venceu. 2-0, tá? Não, tem que ter sido no jogo contra a Tampa, né? Porque não foi em Cincinnati que a gente jogou fora. Foi contra a Tampa, isso. Então foi temos contra aí a Tampa. invictos. Deixa eu achar se tem um anúncio oficial aqui, mas a notícia é excelente. O Steelers adicionou uma camada extra aí na mística para essa próxima temporada. Pô, o Steelers é muito bom, cara. Vejam o anúncio que eles colocaram, bicho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Onde está ele aqui? Trazendo para a tela direto do Twitter oficial do Steelers. Estamos vestindo a Color Rush nesse domingo. A foto do George Pickens vestido nas cores Color Rush. Aquela velha foto dele inclinado, feito um ET MIB, e olhando pra TV onde está escrito vestiremos a Color Rush nesse domingo. Então o Steelers bota aí, Léo, mais uma camada de mística em torno desse jogo. Pô, é interessante, hein? Nossa, Color Rush é uma das mais bonitas da liga. Falo com toda tranquilidade e sem nenhum clubismo. Já mudamos até o banner ali pra Color Rush também. Só voltando um pouquinho na imagem dos invictos, me entristece muito o nosso jogo contra o Colts não ser num sábado. Eu queria muito ganhar do Jeff Saturday on Saturday. Seria algo sensacional, mas é uma Fica aí a pergunta, será que o Colts vai jogar no sábado esse ano? Porque tá tendo por enquanto, 4, 5 jogos por ano, né? Mas por enquanto não temos nada definido para sábado, mas não é estiloso, mas é importante. Tá na AFC. Muito, porra. Não vai ter jogo, não tá marcado para ter jogo Colts em sábado em playoff, né? Porque afinal o Colts tá bem longe da zona de classificação de playoffs. Tá talvez empatado com os Steelers? Né? Estamos todos 3-6. Ah, não, eles estão 4-5-1. 4-5-1, meu Deus do céu. Eles tiveram um empate contra Houston no primeiro jogo. Cara, isso aqui é inacreditável.
Que beleza. Então, o Colts é adversário dos Steelers, vale lembrar, na semana 12. Na outra, né? Na próxima semana já. Monday Night Football. Plantão da madrugada pra falar de Steelers e Colts. Que maravilha. A gente espera pelo menos que a paternidade continue aí nesse confronto. Porque entrar de madrugada pra falar de derrota num jogo que tende a ser feio, puta merda. É muito chato, muito chato. Eu creio que seja isso que a gente tem de notícias, comentários para essa semana. A gente faz uma breve pausa para as perguntas da audiência. O que vocês, amigos espectadores, tiverem para mandar para a gente, manda aí. Eu começo com o Denis, Léo. Ele falou do DeMarvin Leal quando estava falando de defesa e o Denis esqueceu do Leal até. É aceitável. Só volta na próxima temporada? Não, né? Acho que ninguém sabe. A janela dele de 21 dias começa amanhã, então amanhã vamos começar a noticiar um pouco mais. Tem tempo. Ele ficou fora contra Tampa, Miami, Eagles e contra o Saints. Caceta. Tá certo isso? Contra a Tampa ele machucou no jogo contra a Tampa, né? Então a quarta semana, no caso, seria a bye. Então, cara, a gente não vê ninguém falar nada disso. Eu acho muito bizarro como a gente tem muita pouca notícia sobre jogadores machucados dos Steelers. É algo histórico já. É algo que não vai mudar tão cedo. O próprio TJ Watt, a gente via alguns comentários, mas nada muito oficial. DeMonte Casey também, nada muito oficial. É sempre esquisito, né? Mas, então, Leal, voltando aí pra janela, a gente viu hoje corte no Practice Squad, mas não teve nada de squad normal, né? Isso. Inclusive saiu um pass rush, Amilcar Rashid Jr., o Steelers está avaliando jogadores para colocar ali no lugar dele. Vai até estar avaliando trazer um kicker para testar, não sei. Não. O Mike Tomlin, inclusive, falou hoje disso. Disse que vai com ele, né? Vamos com ele. Vai com o Matthew Wright, mas vai dar uma trabalhada no rapaz para que ele tenha... Tome tempo, né? Mas um nome que eu ficaria bastante de olho pra cortes é Tyson Alualu. Tem sido... Pra ser cortado pra ele sair e entrar Leal de novo? Pra ele sair e entrar Leal de novo. Não acho que a gente vai mexer em outras posições e tem sido o terceiro nose tackle a jogar, né? Sempre entra antes ou o Trayvon Adams ou então Chris Vonley. Sei não. Ou até mesmo Malik Reed. Então também é outro nome que a gente viu o Leal alinhando até como Edge. Não acharia impossível. Acho que são dois nomes pra gente ficar bastante de olho, que pode ser que um deles rode. Seria um negócio de doido. Ainda em perguntas, o Ted Bond fala do Bailey Zappi. Se ele não perdeu, Ted, se ele entrou no segundo quarto, ele já não é o titular, a derrota não conta pra ele. Então, tecnicamente ele tá 2-0. Não é como em beisebol, por exemplo, que é qualitativo. Assim, quem fica com a vitória, quem fica com a derrota é qualitativo. Não é só você ser o titular que vai te dar, mas na NFL você tem que ter estado presente no primeiro snap, você sair com vitória e derrota. Até porque beisebol tem 2 jogos por dia também, de vez em quando, né? É meio aleatório. Então, tecnicamente ele perdeu aquele jogo, mas não entra nas estatísticas dele. Ele foi só um backup. Sobre camisas, se o Rosbin Fosgo ainda não, a gente tá na fábrica, tá produção das camisas aí. Assim que a gente tiver a notícia que ficou pronto e tá vindo pra gente, que tá indo pra vocês, tenha certeza que o Germano vai comunicar pra todo mundo. Enviamos as camisas, ou está aqui o código de rastreamento, fiquem tranquilos que a respeito disso aí não tá indo. Essa é a resposta oficial. Eu tô tentando há um bom tempo lembrar, Léo, o nome do wide receiver que tá no practice squad dos Steelers. Eu vou ter que ir lá no site. Eu acho que é Malone. Qual o nome dele? Desculpa, de quem? Wide receiver que tá no practice squad dos Steelers. Josh Malone. E o famoso eterno Cody White, né? Cody White, claro. É que assim, de novo, tem notícia de corte na liga e as pessoas já ficam, opa, será que esse cara aqui já não valia a pena pro Steelers? O Packers cortou a Amari Rodgers. Tem mais jogadores, mas a Amari Rodgers é o nome principal. E assim, bom, é de novo o caso do cara que não custa nada se trazer pra um practice squad. Eu acho que com waivers não dá, que aí você teria que trazer pro time principal, você teria que arcar com o mesmo contrato, que é contrato de ouro, foda-se. A partir de segunda já pode. Segunda, passou quarta. Disso aí, irmão, vai na fé, tenta trazer o cara pro practice squad.
incrementar, pra ver o que tem ali, aquele contratinho de futuro. Por ser um cara de, acho que quinta rodada, se eu não me engano, e que não tem muito nome, eu acho mais possível a gente trazer pra testar, como a gente trouxe hoje 3 cornerbacks pra testar, do que, sei lá, um Odell Beckham Jr. Foi terceira rodada, em 2021. Hein? Terceira rodada? O cara foi alto. Terceira rodada. Eu adoro ele, eu acho ele um bom terceira. slot receiver. Inclusive, cara, é um slot receiver que eu testaria muito, muito, muito na frente de Gunnar Wachowski. E vamos e convenhamos, o cenário que o Steelers queria era ter Anthony Miller disponível para jogar, né? Quer dizer, infelizmente machucou bem cedo. Deixa eu ver até se eu vou até deixar como dica aqui pra você. Toda vez que você vê um cara circulando em free agency, acabou de ser cortado, especulação de troca, você sabe que o Steelers gosta da conexão, né? Gosta dos caras que Mike Tomlin conversou no período de draft, cara que fez uma visita, esse tipo de coisa. Por exemplo, o Minka teve um monte de papo, o Steelers foi lá e fez a troca por ele. A gente ir em um nome só. Uma busca que você sempre pode fazer. Você busca, vai lá no Twitter, bota Black Yellow R, tudo junto, e bota o nome do jogador. Porque se o cara fez uma visita, Ricardo listou lá o cara, e aí você sabe que pode ter alguma coisa. O Steelers teve no Pro Day de Clemson em 2021, especialmente para observar Travis Etienne, né? Que o Steelers queria running back, draftou o Najee Harris naquele ano. Travis Etienne conversou com Mike Tomlin e Matt Canada, mas se eles estiveram no Pro Day e com um grupo bom, eles observaram a Amari Rodgers, com certeza, tem menção aqui do Black LBR. Outro jogador de Clemson que dá atenção pro ataque, principalmente num cenário em que Juju venha a sair, ele só vai sair esse ano, é o wide receiver Amari Rodgers, um dos melhores wide receivers do slot nesse draft. Fiquem sempre de olho nesse tipo de menção, porque vale bastante a pena. Mas assim, o Steelers vai esperar por Anthony Miller, e é o caso que não, de novo, não custa nada você trazer o cara para practice squad, precisou, você aciona ele ali uma semana, isso é o tweet 11 de março de 2021, período de draft, estava lá noticiando a Amari Rodgers, e tem a foto aí de Mike Tomlin e Matt Canada no Pro Day de Clemson. Vamos para mais. Brickashaw Dantas. Tackle é a principal prioridade do time. Em que sentido, Dantas? Tá perguntando. Acho que começando pro ano que vem já. A resposta é ano que vem a gente vê isso. Se você tá falando de agora, o Steelers não vai mexer nessa história. Nem pode mexer, né? Hoje, nem pode mexer, a não ser que ele contrate um cara aí, mas duvido muito. Em termos de questão física, hoje left guard é uma preocupação maior. Kevin Dotson ele já treinou mal na semana passada por lesão, já começou essa semana sentindo umas coisinhas, já é meio dúvida até pro jogo de domingo, então nesse sentido tem mais. E aí a preocupação extrapola todos os níveis possíveis, porque todas as vezes que Dotson não estava disponível na pré-temporada, quem jogou, quem treinou com o titular foi Kendrick Green. É de se esperar, é de se rezar que o Steelers coloque, por exemplo, J.C. Hassenauer antes de colocar Green. Green foi inativo em todos os jogos da temporada. Ou até Jesse Davis. Ou até o Jesse Davis, que tem ido pros jogos, né? Na frente do Green. Eu acho. Não, o Jesse Davis tá indo pro banco guards mesmo. O tackle é Trent Scott. Pra tackle é Trent Scott, É de esperar que Jesse Davis entre na frente, que Hassenauer entre na frente, porque Mason Cole já jogou de guard também. Mas ele mesmo diz que não fica confortável jogando de guard, que ser center é muito melhor pra ele. E tá bem, né? Não tem que mudar onde tá bem. Exatamente esse é o ponto. Se você começa a mexer muito na linha, você começa a Fede já tá passando em 2023, a gente tá em 2022 ainda, a gente ainda tem 8 jogos do Steelers pra falar, vá na calma, vá muito na calma. Pra dar a noção de vocês, antes da gente quando a gente foi pra bye week, o Steelers era o quê? A terceira escolha geral? Quarta escolha geral do draft de 2023. Com uma vitória, o Steelers passou para 10ª. Todos aqueles jogadores que a turma estava comentando ali, no pick 4, todos eles, o Will Anderson, os tackles lá todos, os corners todos, o defensive tackle, o novo DT de Georgia lá, sensação, todos eles já começam a ficar mais inviáveis, menos viáveis, eu diria, não impossível, mas menos viáveis na escolha 10. Edge rusher, defensive tackle, cornerback ou um defensive tackle que seja fora da casinha, a turma observa e vai sedenta em cima, então.
parem de pensar no ano que vem. Pô. Vamos acompanhar esse ano que tá muito mais divertido. Mas daqui a pouco tem. Semana que vem, a gente já tá em Copas. Domingo, tem Catar e Equador. Se eu pensar em F do ano que vem, pra quê? A gente joga no segundo horário, né? Ou é Sunday Night? Segundo horário. Era Sunday Night e tiraram, né? 6 da noite. O jogo da Copa é o quê? 1 da tarde? 4 da tarde? Vai ser a continha, pô. 4 da tarde. A continha. O jogo da semana 12. Ah, não. É 1 da tarde, que é a estreia só no domingo. Dá maravilha. O jogo da outra semana a gente tenta tranquilão, porque joga 5 da noite. Aí vê o que é que rola pro outro domingo. Mas aí tem muito tempo até lá, a gente vê o que é que faz. A gente joga segunda noite, dia 28? Na semana 12, segunda noite. É Indianapolis Colts. É pós-jogo do Brasil, hein? Ô, papai. O Brasil joga 1 da tarde. Que delícia. Vai chegar na live e já compra, daquele jeito. Peraí, Dantas. 4 da tarde é a estreia do Brasil, tá falando. A gente tá falando de Catar e Equador o próximo domingo. A estreia da Copa. Da Copa do Mundo. Da Copa. Dá tempo suavão de ver Copa, ver pós-jogo. Você vê o linha de passe, sei lá, se é que vai ter, você vê. Central da Copa. Central da Copa na Globo. Pode da Copa com a Jojo todinho. Pô, você vê todos os programas que tiver disponível aí. E dá pra ver os Steelers. Rapaz, pelo amor de Deus, não tem nem o que questionar, bicho. Tirando a galera que vai viajar pra ver jogo, não viajar pro Catar, mas vou pra uma cidade vizinha pra ver o jogo, uma galera, e depois vou voltar pra casa, pô. Tá? Dependendo do trânsito, até dá. Tá completamente paz. O jogo do Steelers 6h30, 6h25. Agora que acabou de verão pelos Estados Unidos, estamos na mais completa paz. E fechando a história lá de 2023, 2022, de falar de draft, não sei o que, não só a posição dos Steelers ainda é incerta, como o Roger Fosgo lembra aqui, a temporada do college ainda tá rolando. Infelizmente ainda pode ter lesão séria. Ainda pode ter tanta coisa, bicho. Um monte de jogador pode derreter, assim, desempenho. Por exemplo, eu falei muito de jogadores antes do draft de 2022. Vamos falar de 2023. Assim que acabou a última temporada, peraí, você me lembrou essa semana, o Smith Ndiba, ele é segundo anista. Ele é... Cara, a gente falou disso tem pouco tempo. Deixa eu achar aqui... Esses dias a gente conversou isso aí. Terceiro anista. Terceiro anista. Então, tecnicamente, ele estaria disponível para esse draft. Quando acabou a temporada do ano passado, tava, meu irmão, cotado pra primeira rodada, top 5, tranquilo. O cara tava animal, completamente sem comparação, assim. Era coisa de 150 jardas por jogo. Ele entrava, deitava e rolava nas partidas. Ele machucou. Tem umas 2 semanas aí que ele tá de fora. Não sei nem se ele jogou essa temporada já. Jogou 3 jogos só, mas teve 5 recepções. O Gunner acho que teve mais recepção que ele. É tipo isso. Ele tá sem jogar e é uma lesão séria pra ele estar esse tempo inteiro. E aí, pô, a avaliação do cara pode cair. George Pickens caiu pros Steelers na segunda rodada, uma vitória dessa. Um cara que era de primeira rodada. Sim. Muita gente amava Pickens, tinha umas histórias aí de comportamento extra-campo que... Meu Deus. Até agora não apareceu nada. Não era extra-campo, era dentro de campo. Biruta das ideias. Máximo ali na sideline também, de vez em quando rolava um estressezinho ou outra, na porradaria. Então, assim, muita coisa a acontecer. Ainda vai ter o resto da temporada, ainda vai ter full season, ainda vai ter os caras que podiam vir pro draft e não vão vir, ainda vai ter as entrevistas. Entrevista derruba quantidade de gente que a gente não faz ideia. Ainda vai ter combine, que ainda tem a avaliação de toda a galera da imprensa. Meu irmão, tem muita coisa pra acontecer ainda. Parem de se preocupar, por college, nessa época, você assiste e se diverte. Porra, pega o Tennessee e Alabama. Não foi esse jogo. Não foi Tennessee e Alabama, Tennessee e Georgia. Tennessee e Georgia, jogaço. Jogaço. Você senta, assiste na página. Não assiste Pittsburgh, não, tá? Porque Pittsburgh tem nada pra ver lá. É sacanagem. Eles têm um running back bom e só. A Benicanda realmente é um baita running back. O tight end deles é legal, mas não olha com olho de draft pra esses caras, não, porque vale a pena. Quer ver alguém? Assiste Stanford pra ver o Kill Blue Kelly. Pronto. Kill Blue Kelly aí, nosso futuro quarterback. O nome desse é quase um Kill Bill Kelly. Então esse cara tem que estar no Steelers. Não tem como. Assiste Penn State, assiste Boston College e fica fazendo um bingo pra ver se aparece algum membro da família Tomlin.
É só assim, pô. É esse tipo de diversão que você tem que ter nessa época de college. E indicando mais um nome também, cara, pode assistir Nebraska, que lá tem o maior de todos, pra quem não me segue no Twitter. É a minha capa do Twitter, The Coldest Crawford, é o melhor nome que eu já vi. Esse cara, se ele não jogar nos Steelers, vai ser, acho que é a maior tristeza da minha vida. Pô, eu ainda acho que é o número 2 em nome, porque General Booty é implacável. General Booty é bom, General Booty é muito bom. Não tem como competir com General Booty. Tinha mais uma pergunta aqui, o Alan Chagas. Qual foi o sentimento de vocês naquela jogada do domingo do Spillane na quarta descida? A única jogada do ano que ele fez domingo, será que isso validou mais um ano de contrato para ele? Eu acho que não foi por essa jogada que ele vai ganhar mais um ano de contrato, não, cara. Eu acho que ele vai ganhar mais tempo de contrato porque os caras gostam dele. Eu tenho certeza que ele toca um bom tantã. É o que eu posso falar sobre Spillane. Não é possível. É um tantã bem tocado. Às vezes é um triângulo diferenciado ali que dá uma pimentada ali. Eu não sei, mano. Mas o pessoal gosta dele mais do que deveria. É exatamente isso daí, bicho. Marcus Allen ainda tá nos Steelers, pô. Benny Snell ainda tá nos Steelers. Pô, vocês querem mais o quê, bicho? Eu acho também que Spillane 100% dos snaps do jogo é coisa demais. Não deveria. Mas, nessa altura, passou. É por causa disso aí que a gente vai ter grandes problemas hoje. Não é por causa de Robert Spillane esse tempo todo em campo que a gente tá 3-6, não, bicho. Tem muito, muito, muito mais coisa dessa história. Passou muito mais abaixo dessa ponte. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.